Boa noite, gente. Boa noite, muito boa noite. Espero que vocês estejam todos bem. Estamos todos bem, tenho certeza, né, gente? Ai, que delícia a gente aqui mais um dia, né? Mais um evangelho. Que bom. Que bom. Vou perguntar pra vocês se o som não tá muito alto, tá? Porque, boa noite, gente, boa noite. Porque o ventilador tá ligado, às vezes eu deixo o som num volume que eu não tô ouvindo direito a música, mas tá muito alto. Me digam, tá? E vamos que vamos. Me falem, pegando água de vocês. Boa noite, maravilhosos e maravilhosas, que eu amo, os que eu vejo todos os dias e os que eu não vejo. Boa noite. Pegando água de vocês, gente, estamos aqui papeando, tá bom o som? Tá bom o som, não tá muito alto? Beleza. As águas aqui estão todas distribuidinhas. Enzo, Cleo, tem um amigo do Enzo aqui também, tá com a água dele que vai ser fluidificada. E a água das meninas, das minhas filhas felinas, já tá aqui, bonitinha, a minha, tá? Então vou pegando a água de vocês, gente. Eu sempre gosto de lembrar, é individual, tá? Cada um com a sua necessidade, cada um com o seu remedinho que vai estar sendo colocado nessa água, né? É uma água fluidificada, ou quem quiser dizer benzida, né? São os espíritos de luz que vão colocar nela aquilo que a gente precisa, tá? Para nossa cura física, espiritual, seja o que for que a gente tá precisando, tá bom? Então, estamos aqui já nesse clima gostoso, nesse ambiente já protegido, já com a espiritualidade pronta para fazer o nosso evangelho junto com a gente, né? A dona Jade tá aqui no meu colo. Vem cá, Jade. Vamos ver se ela ficar quietinha, eu deixo ela aqui. Vem cá, meu amor. Vem cá. Eu acho que ela vai ficar quietinha. Deixa eu só ela dar um oi pra vocês. Olha como ela já tá grande. Lembra quando ela tava aqui a primeira vez? No nosso evangelho? Olha como ela já tá grandinha. Né, meu amor? Isso, gente, não vale nada. Isso aqui, ó, não vale nada. Pensa. Não para. Criança, sabe criança? É igualzinha. Atormenta a irmã que é uma coisa. Né, meu amor? Falei, eu sou a Jade, vou fazer evangelho junto com vocês. A água dela tá ali, ó. Então vamos lá, vamos ver se ela fica aqui quietinha no meu colo. Acho que vai ficar assim. Muito bom. Essa turminha aqui, esses gatinhos, quem tem gato sabe, né? Esses carinhas transmutam a energia da casa. É muito legal. E hoje, turma, a gente tá vou pedir pra vocês, enquanto a gente tá nesse papo gostoso, né? Como eu tava falando, a equipe espiritual tá aqui com a gente, tá toda preparada. Eles são metódicos, né? Os espíritos superiores são compromissados, são comprometidos, são superiores, né? Não precisa falar mais nada. Então, não faltam. Então a gente tá aqui firme e forte, eles estão aqui com a gente. Nossos anjos guardiães que a gente vai falar hoje, né? Nossos espíritos protetores, que são também, a gente vai falar deles hoje, que normalmente são espíritos ligados a nós, família, né? E é como a gente sabe, né? Todo evangelho, como a gente faz todos os dias, no mesmo dia, com hora marcada. Então,
eles já ficam sabendo desse compromisso, dessa nossa reunião, e eles vêm se encontrar com a gente nesse momento. E hoje, em especial, como eu falei, a gente vai falar sobre o nosso espírito, né? Afinal de contas, somos espírito. A gente vai falar sobre os anjos guardiães, sobre os espíritos protetores. Eu tenho certeza que muitos de vocês vão sentir a presença deles aí, na casa de vocês, do ladinho de vocês. Tenho certeza. Então, meus amores, ou meus trastes, como eu falo na academia, né? Com os meus alunos, meus trastes que eu amo. Vou pedir para vocês já essa atenção, né, no nosso, que a gente já vai entrar na nossa mensagem, hoje mensagem par, tá? As aguinhas já prontas para serem fluidificadas e sejamos todos muito, muito acolhidos por essa egrégora maravilhosa espiritual. E vou pedir para vocês compartilharem o nosso evangelho, né? Para a família, para amigos. Quanto mais pessoas fizerem evangelho, melhor, né? Então, vamos ver o que a espiritualidade está reservando, que mensagem está reservada para a gente. Número par. Vamos lá. Número 80. Não se julgue superior. Ninguém é inferior a você. Todos são iguais perante Deus. Quem o serve agora espera ser servido. Desculpa, quem o serve? Nós, né? Quem o serve agora espera ser servido por outrem depois. Você agora é servido, mas tem o dever de servir daqui a pouco. O Mestre Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Servir é mais valioso do que ser servido, principalmente o servir desinteressado. Sorria para quem o serve, agradeça. Isso o fará sentir-se feliz e será estímulo para continuar o trabalho. Ninguém pode ver a face de Deus se não aprender a servir. Esses dias eu estava falando com uma... Eu sempre falo, né? Mas acho que foi ontem. Eu comentei com uma pessoa sobre isso, né? Sobre o servir. Que sejamos, gente, né? Todos nós, servidores dos outros, servidores dos nossos próximos e servidores de Deus. Porque enquanto a gente está servindo, a gente está produzindo, a gente está vivo, né? Não no sentido vivo, a gente está vivo, né? Que nem a gente fala, a pior morte é a em vida, é a pessoa que está morta em vida. Então que a gente possa servir, né? O servir é poder ajudar, né? É esse agradecimento. Eu gosto bastante de dar exemplo de trânsito, né? Eu acho que o trânsito é uma prova para todo mundo, né? De paciência, de generosidade, né? É você dar passagem, é você ajudar o outro a seguir, né? Seja carro, seja pedestre, sem saber, sem esperar se o outro lá na frente vai te ajudar ou não, vai parar para você ou não, vai ser generoso com você ou não, vai ser gentil com você ou não, mas seja gentil,
né? E o mais legal é quando o outro faz a gentileza para você, que você possa agradecer, né? Seja com uma buzinadinha, seja com um sinal, né? Ou se passar do seu lado, seja com um muito obrigado. É o que ele está falando aqui, você está estimulando o outro, né? A continuar fazendo, a servir. Então, é isso aqui. O Mestre Jesus disse, eu vim para servir, não para ser servido. Porque, gente, se a gente está nessa terra, nessa vida encarnada, apenas sendo servido, a gente ainda não entendeu o sentido real da encarnação. A gente está estagnado. A gente está estagnado, a gente não está evoluindo, né? Porque o verdadeiro progresso é a caridade, é o servir, né? É o ser útil para Deus, para Jesus, para o outro. E, como a gente diz, no final das contas, o primeiro a ganhar somos nós mesmos, né? Se eu estou servindo, eu estou ganhando. Se eu estou dando, eu estou recebendo, eu vou receber. É matemática. Então que sejamos servidores, gente. Não negue ajuda para ninguém. Seja ajuda física, seja uma ajuda moral, mas seja servidor, né? Eu vou convidar você para fechar os seus olhos, respira fundo, sente a presença do seu mentor, do seu anjo guardião aí do seu lado. Emanando a luz que ele tem sobre a sua fronte. Feliz, orgulhoso por você estar nesse momento conectado a Deus, conectado com a espiritualidade que está aqui junto com a gente. Todos esses seres espirituais que estão presentes no nosso Evangelho. Somos gratos. Somos gratos em primeiro lugar sempre a Deus, por esse momento, por mais um Evangelho. Somos gratos por esse dia encarnado, por mais um dia encarnado, por mais um dia que a gente teve de oportunidades. Que sejamos banhados com a luz divina e com os ensinamentos do Cristo, para que a gente possa seguir nessa encarnação, servindo ao nosso Pai maior, servindo ao nosso próximo, sem julgamentos. E que essa luz que a gente está recebendo possa ser emanada para todos os nossos familiares, para todos os nossos amigos, para todos os nossos entes queridos que já desencarnaram, que já fizeram a partida e, quiçá, está aqui com a gente agora, está aqui nesse momento, em espírito, mais vivo do que nunca.
Agradecemos a espiritualidade responsável pela limpeza do nosso lar, pelas águas que vão ser fluidificadas, pelas curas que vão ser feitas. Seremos todos curados. E essa cura vai ser levada para aqueles que precisam também. Não tenhamos dúvida. Assim a gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Oi, oi, oi para quem tá entrando agora, vai pegando a sua água, tá? Da sua família, cada um individual, e pro seu pet também, tá bom? Pega água pro seu pet. Gente, para quem tá seguindo o evangelho, para quem tem o evangelho, hoje, na teoria, a gente faria faria o evangelho pelos médiuns, mas eu não vou fazer, porque aqui ele é bem específico com relação aos médiuns que trabalham nas casas espíritas, né? Nos centros espíritas, ou de outras crenças, né? Onde tenham médiuns. A Jade desceu. Então, quem se interessar por essa oração, por essa prece, por esse assunto, leia a parte, tá bom? Porque basicamente é quando se vai fazer um trabalho mediúnico, né? É pedir proteção, o médium vai pedir proteção durante a oração para que ele seja guiado, né, pelos bons espíritos, tá? Então, se você é uma pessoa que é médium e trabalha em alguma instituição religiosa, faz o evangelho, faz a leitura, tá, da prece pelos médiuns à parte, tá bom? Hoje a gente vai ler preces para si mesmo, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores, né? Lembra que a gente falou lá no início do evangelho? Prece para nós mesmos. A gente não pode esquecer nunca, 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 nunca da hora que a gente acorda, né? Ou seja, quando a gente está em vigília, acordados, conscientes de que somos espíritos, né? Nós temos um espírito dentro desse corpo, vivo, e que fica mais vivo ainda quando a gente adormece. Lembra que a gente já comentou sobre isso, né? Quando a gente dorme, quando a gente cochila, o nosso espírito se desprende e fica livre dessa carcaça que é uma prisão, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então eu vou ler, a leitura ela é rapidinha, tá? Eu vou ler o prefácio. Todos temos um bom espírito que se ligou a nós desde o nosso nascimento e nos tomou sob a sua proteção. Ele cumpre junto de nós a missão de um pai ou de uma mãe junto ao seu filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Ele é feliz quando correspondemos à sua solicitude e ele sofre quando nos vê sucumbir. Ou seja, quando ele vê a gente não cumprindo aquela prova, né? Que veio até nós. Seu nome nos importa pouco, porque pode não ter nome conhecido sobre a terra. Nós o evocamos, então, como nosso anjo guardião, nosso bom gênio. Podemos mesmo invocá-lo sob o nome de um espírito superior qualquer,
pelo qual sentimos mais particularmente simpatia. Então, de repente, eu posso chamar o meu anjo da guarda de Francisco de Assis, né? Não importa nome. Para espíritos de luz, gente, espíritos superiores não importam, não importa nome, né? Porque o próprio nome fala, espírito superior, eles já têm essa consciência de tantas encarnações que tiveram aqui na Terra, quantos nomes eles já tiveram, né? Então, nome não importa. É como a gente fala sobre título, né? Sobre uma posição. Isso no plano espiritual nada importa. Além do nosso anjo, olha que bacana, além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que por serem menos elevados, não são menos bons ou benevolentes, né? Então você imagina que você tenha como seu espírito protetor, né? Um tio seu, uma tia, um pai, uma mãe, né? Pode ser que não seja superior, mas não quer dizer que não seja bom, né? Aí ele continua aqui, ó. São ou parentes ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos em nossa existência atual. Aí eu volto naquilo que eu falei, quantas existências a gente já teve. Por isso a gente já teve um evangelho que a gente falou sobre família espiritual e família consanguínea. O que é família consanguínea? É a nossa família hoje, né? Então quem é a minha família consanguínea? Meu pai, minha mãe, meus filhos, meus irmãos, tios, tias, primos. Então existe toda a família consanguínea, ela é limitada, né? Agora, a família espiritual, gente, ela é ilimitada, né? Então, de repente, hoje, eu convivo com pessoas, aliás, de repente, né, eu convivi com pessoas na minha existência passada que, de repente, eu não estou convivendo nessa. Por quê? Porque de repente ainda estão no plano espiritual. Pode ser que eu conviva numa próxima existência. E de repente essa pessoa que eu não convivo hoje, esse espírito, né? Seja um espírito que em existências passadas eu tinha uma afinidade muito grande, pode ser o meu espírito protetor, né? Ele continua. Eles nos assistem com seus conselhos e frequentemente pela sua intervenção nos atos da nossa vida. Os espíritos simpáticos, aqui simpáticos, gente, não é de legal, né? Aqui é sobre afinidade, né? Os espíritos que nos são simpáticos, que a gente tem afinidade, são aqueles que se ligam a nós por uma certa semelhança de gostos e tendências. E assim, gente, também aqui na Terra, né? A gente acaba se ligando a pessoas que a gente tem o mesmo gosto e tendência. Podem ser bons, ele está falando dos espíritos simpáticos, de afinidade. Eles podem ser bons ou maus, segundo a natureza das inclinações que a gente faz atrair. Então, se eu tenho tendências perigosas, se eu tenho tendências pesadas, os meus espíritos protetores vão ter a mesma afinidade. Os espíritos sedutores, e assim, né, gente, sobre esses espíritos simpáticos, a gente tem que lembrar, gente, nós temos, tudo é energia, a gente tem antena,
né? É o que eu falo, o nosso pensamento, ele é plasmado no plano espiritual, aonde os espíritos vão ver. Então, se eu tô tendo pensamentos de luz, pensamentos bons, é o tipo de espírito que eu vou atrair. Continuando, os espíritos sedutores, tá? Que são espíritos inferiores, tá, gente? São espíritos inferiores. Eu gosto de sempre falar assim, gente, não é porque é espírito inferior, é espírito mau, tá? Então não é porque é inferior, é mau. Agora, todo espírito mau é inferior, né? Os espíritos sedutores se esforçam, olha como ele fala, se esforçam por nos desviar do caminho do bem, nos sugerindo pra gente maus pensamentos. Aproveitam de todas as nossas fraquezas como de tantas portas abertas que lhe dão acesso à nossa alma. É o vigiai e orai, né? Então, deixa eu só terminar aqui. Existem os que se obstinam junto a nós como sobre uma presa, mas se afastam quando reconhecem não poderem lutar contra a nossa vontade. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho a tendência para maledicência, né? Eu sou uma pessoa que eu adoro uma fofoca, adoro falar mal do outro. É o tipo de espírito que eu vou atrair para o meu lado, para minha frequência. Agora, se eu me esforço, não. Né? Quando eu vou querer falar mal de alguém, opa, parei, Senhor, me ajuda. Aí esses obsessores se afastam, né? Energia, tudo é energia, né? Me lembrei agora sobre... eu até postei esses dias no meu story do Instagram sobre uma pergunta que uma senhorinha fez pro Chico Xavier sobre macumba, né? Se macumba pega. Aí o Chico dá aquele exemplo do muro, né? A pessoa joga uma pedra, se o muro tiver com buracos, a pedra vai passar. Agora, se o muro estiver forte, estiver bem construído, ela vai voltar. Vai bater e vai voltar. Né? O que é macumba, né, gente? São más intenções. Essas más intenções só vão me atingir se a minha porta estiver aberta. Né? Estamos indo para o final. Deus nos deu um guia principal e superior em nosso anjo guardião. Olha que lindo, gente. Aqui do nosso lado tem um ser espiritual superior. E ele também nos deu guias secundários em nossos espíritos protetores e familiares. Mas é um erro crer que temos forçosamente um mau gênio colocado perto de nós para nos contrabalançar as boas influências, né? Então, de repente, eu tô fazendo coisa errada, tá acontecendo coisa errada comigo, eu falo, é um espírito do mal que Deus deixou ele ficar aqui do meu lado. Não, a minha antena que atraiu ele, né? Os maus espíritos vêm voluntariamente, segundo eles encontrem acesso sobre nós, pela nossa fraqueza ou a nossa negligência em seguir as inspirações dos bons espíritos. Então eu não quero seguir as boas inspirações. Aí eles se aproveitam dessa brecha. Né? Espírito obsessor, gente, ele não coloca nada na nossa mente. Ele só potencializa. É o que ele está falando aqui. Não tem que pôr culpa em espírito do mal.
Ele não colocou nada na gente, ele só potencializou o que eu já tinha, né? Ele se ligou à minha frequência. Portanto, somos nós que os atraímos. Disso resulta que ninguém está jamais privado da assistência dos bons espíritos, né? Acho que a gente já falou sobre isso. Os espíritos bons, eles se afastam? Sim. Se eles veem, o nosso guia, né? O nosso protetor, se ele vê que a gente não está dando ouvido para ele, que a gente está querendo fazer mais a vontade do inferior, então ele se afasta. Agora, quando a gente pedir ajuda, ele vai estar pronto para atender a gente. Depende de nós afastar os maus. Por suas imperfeições, o homem, sendo a causa primeira das misérias que suporta, é o mais frequentemente o seu próprio mau gênio. Então, eu sou, o meu próprio espírito é o mau gênio. Não é o outro de fora, não é o externo. Aí ele fala aqui pra gente dar uma olhadinha no capítulo 5, que são as causas atuais das aflições, né? Onde os espíritos pedem pra gente acessar a nossa consciência, que a gente vai ver que o que eu tô passando hoje, a causa tá lá atrás. Fui eu mesma que provoquei, né? Então por isso que a gente fala que não existe injustiça. Não existe injustiça entre os seres humanos. Tudo é colheita. O que eu plantei nessa vida ou até numa existência passada, eu posso estar colhendo hoje, né? Então o mau gênio sou eu mesma, é o meu próprio espírito. E para finalizar, a prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter por finalidade solicitar a sua intervenção junto de Deus, de lhes pedir força para resistir às más sugestões, às más influências e a sua assistência nas necessidades da vida. Então eu vou deixar para ler são duas preces, eu vou ler uma, mas eu vou deixar para o final, tá bom? Aí, gente, eu separei, aqui no Livro dos Espíritos, tem um capítulo só sobre anjo guardião, que é um capítulo divino, aqui no Livro dos Espíritos, que são, eu não vou ler todas, tá? Eu peguei as principais, pra gente não exceder no tempo, tá? Então aqui no Livro dos Espíritos, são as perguntas que Kardec fez para os espíritos superiores, espíritos da alta hierarquia, né? Então ele perguntou tudo aquilo que a gente gostaria de perguntar, tá tudo aqui, só que eu não vou ler todas, tá? Então tá aqui no Livro dos Espíritos, no capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. Questão 489. Kardec pergunta assim, ó. Existem espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? Resposta, sim. O irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. 492, eu vou pulando, tá? Eu tô pegando as principais. O espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento. Eu tenho certeza que aqui, gente, eu vou esclarecer dúvidas da maioria, né? De todos nós que a gente tem.
Vou repetir, o espírito protetor está ligado ao indivíduo desde o seu nascimento? Resposta: desde o nascimento até a morte. Muitas vezes ele o segue após a morte, na vida espiritual e mesmo através de muitas existências corporais, já que tais existências não passam de fases bem curtas da vida do espírito, né? Eu acho que eu comentei hoje com uma aluna minha, gente, exatamente isso. Imagina, meus amigos, imagina uma linha branca, onde você olha para um lado, você não vê o fim, você olha para o outro, você não vê o fim. E nessa linha branca você vê pontos, sei lá, pontinhos vermelhos, né? São as nossas existências. São pontos. Então vocês conseguem entender que essa existência, assim como outras que milhares que a gente já teve, é curta. Então, e em várias outras, de repente o nosso anjo guardião é o mesmo por várias existências. Um bom exemplo disso é Chico Xavier e Emmanuel, que eles estão há milhares de encarnações juntos, tá? Próxima, 493, que é uma anexa da 493. A missão do espírito protetor é voluntária ou obrigatória? Resposta: o espírito é obrigado a velar por vós, já que aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos, né? Para alguns é um prazer, para outros é uma missão ou dever, né? Então, de repente, eu sei que por exemplo, eu sou uma pessoa complicadíssima, eu sou uma pessoa aqui que nessa vida, nessa existência, eu pratico mal, eu sou um assassino, eu sou misericórdia, eu sou o demo, né, como a gente fala. Então, muito provavelmente, o meu mentor, o meu anjo guardião, ele tem uma missão. E ele me ama muito para poder estar comigo, né? Então, ou é uma missão ou é um dever, né? Aí ele pergunta assim: dedicando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? Resposta: não. Mas o faz com menos exclusividade. Então, de repente, o meu anjo guardião, ele pode, de vez em quando ele tem oportunidade, inspirar o meu filho, né? Ou a minha filha, ou o meu pai, ou a minha mãe, né? Eles se comunicam entre eles, gente, né? O meu anjo protetor, o meu anjo guardião se comunica com outros. Olha que coisa linda! Boa noite, boa noite! Para ajudar o seu protegido, eles se ajudam, eles se conversam, né? Eles armam um plano para poder ajudar. 494. O espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Resposta: acontece frequentemente que alguns espíritos deixam a sua condição de protetor para desempenhar diversas missões. Mas, nesse caso, outros o substituem. Quer dizer, de repente, o meu anjo guardião, nessa existência, ele está comigo. Como a gente aprendeu lá no início, gente, o espírito guardião,
tá? O anjo guardião, ele é sempre mais evoluído do que a gente. Claro, são espíritos superiores, mas eles não são espíritos que chegaram na última hierarquia. Então, eles continuam a sua evolução, eles estão evoluindo ainda. Então, eles podem, no meio do caminho, ter alguma missão, né? Claro, a pedido de Deus, de Jesus, o meu anjo guardião, ele tem que assumir alguma missão. Eu vou ficar desprotegida? Claro que não. Claro que não. Gente, plano espiritual, no mundo espiritual, não existe rascunho. Não existe rascunho. Rascunho é aqui na Terra. Tudo funciona da forma mais perfeita que a gente pode imaginar. Maravilhoso, né? 495. O espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? O que vocês acham? Resposta. Ele se afasta quando vê que os seus conselhos são inúteis e que mais forte é a vontade do seu protegido em se submeter à influência dos espíritos inferiores. Mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. O homem é que fecha os ouvidos. O protetor volta desde que ele é chamado. A gente falou, né? Agora há pouco, né? Ele não abandona, ele só se afasta. A gente pode até usar o exemplo, gente, de nós aqui encarnados. De repente, para pensar assim, ó, você tem algum amigo, seja um amigo, um irmão, gente, um namorado, um marido, um pai, uma mãe, que só se mete em encrenca e você tá o tempo todo falando, e você fala, meu Deus, eu não aguento mais falar, eu tô perdendo minhas forças, eu vou me afastar. Não é isso? Então, o que você tem que fazer? Realmente, se afasta. Porque se não tá adiantando nada, você já tentou de tudo, de nada adianta, então se afasta. Mas sempre de vez em quando, olha, faz isso. Olha, se precisar eu tô aqui, mas eu vou te deixar livre. Se precisar de um conselho, pode me procurar. Então você se afasta, mas você tá ali à espreita, né? É isso aí. É isso. 499. Aí tem uma mensagem aqui de São Luís e Santo Agostinho, não vou ler porque é muito longa. Pergunta: o espírito protetor está constantemente com o seu protegido? Ou seja, full time. Não haverá alguma circunstância em que, sem abandoná-lo, ele o perca de vista? Resposta: existem circunstâncias em que a presença do espírito protetor junto ao seu protegido não é necessária. Então, de repente, aquele momento que eu tô lavando uma louça, tá tudo bem, né? Eu tô almoçando. Então ele aproveita esse momento, de repente, para ajudar o outro, né? Por isso que a gente fala, eu posso atravessar a rua de olho fechado que o meu anjo vai me salvar. Não. Não. Então é isso aqui. Existem momentos, sim, mas assim, eu tô aqui, eu tô almoçando, tô sozinha. Meu Deus, aconteceu alguma coisa, eu preciso de uma ajuda. Opa, eu já aciono, eu já me conecto com ele. Ele volta num piscar de olhos. Pergunta 500.
500. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de anjo da guarda? Olha que pergunta interessante, né? Chega algum momento em que o espírito não tem mais, nós, né? Não temos mais necessidade de anjo da guarda? Resposta: sim. Quando se torna capaz de se conduzir por si mesmo. Como existe um momento em que o aluno não precisa mais do mestre. Mas isso não acontece na Terra. A gente ainda precisa de anjo protetor. Com certeza. Por quê? Porque a gente ainda é muito imperfeito. A gente é muito imperfeito. Então a gente precisa de um anjo protetor. Estamos indo para o final. Só mais duas. Quando estivermos na vida espiritual, olha essa pergunta, reconheceremos o nosso espírito protetor? Quando a gente desencarnar, quando a gente fizer a passagem, a gente vai reconhecer o nosso espírito protetor? Sim. Pois não raro já o conhecia antes da vossa encarnação. Olha que lindo, né? É o que a gente falou. Sim, pois não raro já o conhecia antes da vossa encarnação. Última questão que eu vou ler. 514. Existem outras, gente, outras, um monte, tá? É um capítulo maravilhoso. Espíritos familiares, espíritos simpáticos e espíritos protetores são a mesma coisa? Resposta. Existem muitas gradações na proteção e na simpatia, na afinidade. Lhes dê os nomes que quiserdes. Ele fala pra gente. O espírito familiar é antes o amigo da casa, né? Aí tem uma explicação aqui do Kardec, uma nota do Kardec, eu não vou ler porque ela é meio longa. Espírito protetor, anjo da guarda, o bom gênio é o que tem por missão seguir o homem na vida e ajudá-lo a progredir. Aí fala do mau gênio, que é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem, mas age por impulso próprio e não em virtude de uma missão. É como a gente falou aqui no início, né? Que o anjo guardião, ele é um espírito superior, sem a menor dúvida, né? Agora, o protetor é um familiar, é um amigo. Ele não tem a gradação do anjo guardião, porém, não deixa de ser benevolente, bom, né? Ama a gente. Por isso que eu falo, o nosso... Eles comparam, aliás, né? Aqui no texto, o anjo guardião com a gente como se fosse nós com os nossos filhos. Então, o nosso anjo guardião ama a gente mais do que os nossos pais nos amam. Então, olha a nossa obrigação, né, de se fazer ouvir, de seguir os conselhos, né? E, pra gente ter uma ideia, né, gente, os espíritos, eles inspiram a gente, né? Então, a diferença de inspiração e de intuição. Os espíritos, quando é inspiração, é dos espíritos pra gente, né? E a intuição é aquilo que eu trago de bagagem, é o meu espírito, a intuição do meu espírito.
Os nossos anjos guardiães ou mentores, eles conhecem a gente. Eu só tô dando uma geral do que a gente leu. Eles conhecem a gente melhor do que ninguém aqui na Terra, né? Eles participaram do nosso planejamento reencarnatório, gente. Como a gente fala, porque aqui ainda ninguém é capaz de fazer sozinho, né? Quando a gente estava fazendo o nosso planejamento reencarnatório antes de reencarnar, a gente tinha uma turminha elevada junto com a gente, porque a gente não tem essa capacidade ainda, né? E eles participaram desse planejamento, eles participaram do planejamento das nossas provas que a gente tem que passar, que a gente tem que suportar. Eles nos amam muito mais, como eu falei, do que os nossos próprios pais. E eles ficam muito felizes e orgulhosos quando a gente consegue suportar e vencer as nossas provas. E também eles ficam muito tristes, né? Como nós, com os nossos filhos, quando a gente desiste e cai, né? E sucumbe, porque eles torcem por nós. Eles querem mais do que qualquer um que a gente se eleve moralmente e espiritualmente. São os que mais torcem por nós, né? E os amigos espirituais protetores, eles também intervêm por nós, né? Quando eles podem e quando eles são autorizados. E é assim que Deus cuida da gente, né? Como a gente falou, ninguém fica desamparado em momento algum, só se a gente quiser. Deus não se afasta de nós, é a gente que se afasta dele, né? E fora os nossos anjos encarnados, né, gente, que passam por nós aqui na vida, amando de Deus, né? Quantas pessoas que a gente fala, meu Deus, essa pessoa é um anjo na vida daquele, que seria dele sem aquela pessoa, né? Então, são os nossos anjos encarnados. E aí, pra gente finalizar, eu vou ler uma prece, um exemplo de prece, tá? Para os nossos anjos guardiães. Tem duas, eu vou ler uma só, gente. Ele fala assim: meu Deus, permita aos bons espíritos que me cercam virem em minha ajuda quando eu estiver em dificuldade e me sustentar se eu vacilar. Fazei, Senhor, que eles me inspirem a fé, a esperança e a caridade, que sejam para mim um apoio, uma esperança e uma prova da vossa misericórdia. Fazei, enfim, que eu encontre junto deles a força que me falta nas provas da vida e para resistir às sugestões do mal. A fé que salva e o amor que consola, né? Então, é a gente pedir, agradecer por ele, né? Para pensar assim, gente, ele é o nosso anjo guardião, é um espírito, como a gente falou, né, que está em evolução também. Ele precisa de energia, ele precisa de força, né, que ele também recebe de Deus como a gente. Então, nas nossas orações, a gente tem que agradecer por ele e pedir a Deus por ele também. Senhor, gratidão por esse meu amigo, por esse meu protetor, que está do meu lado, que me segue, que me guia. Gratidão por ele, Senhor, proteja meu anjo.
né? E é o que a gente fala, quanto mais a gente ora do fundo do nosso coração, né? Com a melhor das intenções, pedindo pela fé, para que Deus não nos falte, para que não nos falte a fé, não nos falte a caridade. Essa nossa conexão vai aumentando, né? E eu vou sentindo mais a comunicação do meu anjo, né? Aí, além da minha intuição, que é do meu espírito, eu consigo ouvir mais o meu anjo. E aí eu começo a ter a certeza realmente do certo e do errado. Aí a minha evolução acelera, ela é certa. Eu vou sempre escolher os caminhos corretos, os caminhos retos, né? Eu vou estar sempre seguindo, obedecendo a lei divina, a lei de Deus, né? Porque eu estou amparada pelo meu anjo guardião, eu estou amparada pelos meus espíritos protetores, que não vão me deixar cair. Por mais que eu esteja passando, se você estiver passando por um momento de angústia, de dor, seja qual for o motivo, saúde da família, falta de saúde na família, questões financeiras, trabalho, saiba que você tem um anjo do seu lado, pronto para te ajudar. Você só precisa andar no caminho reto, né? E como a gente falou lá das causas atuais das aflições, o que eu tô passando hoje, seja o que for que você tá passando hoje, não é um castigo, não é castigo. É para te tornar mais forte, é para você passar por essa prova e você não cair mais, né? Quando acontece da gente falar, puxa vida, aconteceu tal coisa na minha vida que eu já tô calejada, que se acontecer de novo, eu não vou cair. Então, não perca a tua fé. Se conecta com o teu anjo, principalmente quando você for dormir. Pede a inspiração dele, né? Eu sempre falo, quando eu vou dormir, eu peço para que meu anjo me leve, para que eu tenha aprendizados, para que eu vá atrás de aulas, de palestras. E aí a gente acorda com essa inspiração. Aí vem aquela resposta do que eu precisava. Mas a gente tem que se conectar, né? A gente tem que afastar os maus pensamentos e pedir. Certo? E aqui a gente finaliza o nosso evangelho, gente. Gratidão. Vamos fazer a nossa prece final, lembrando desse nosso amigo, desse nosso anjo que ama tanto a gente, que está do nosso lado nesse momento, né? Tá conectado com a gente. Fora os nossos espíritos protetores, os nossos espíritos familiares que estão aqui com a gente. Então vamos pensar neles, vamos pensar em Deus, em Jesus, e vamos pensar durante a prece em paz, em amor, em força, em fé para todos, para o planeta. Fecha os seus olhos, respira fundo.
Se conecta com o seu anjo, sente ele do seu lado, sente na tua respiração, sente na tua energia que você está recebendo dele agora. Eu tenho certeza que ele está te abraçando nesse momento, está te afagando, feliz, com a certeza do seu sucesso em todos os sentidos. Alegria dos nossos anjos protetores com os nossos aprendizados, com essa nossa aproximação com Jesus, a gente caminhando no bem, podendo passar todas essas coisas boas, esses sentimentos bons para todos aqueles da nossa família, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, enfim. E quanto mais energia positiva a gente emanar, a gente vai receber. E junto disso, a gente vai receber curas, como a gente está recebendo agora. Curas físicas e espirituais. E que aqueles que precisam de curas estejam recebendo e estejam felizes. E que a gente possa se conectar com o nosso anjo guardião cada vez mais. Que a gente possa evoluir moralmente e espiritualmente para quando chegar o grande dia da nossa passagem, a gente está feliz. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas, aplicou os passes, limpou cada cantinho do nosso lar. E agradecemos por esse alimento maravilhoso de Jesus, para mais uma semana que vai ser de desafios, de provas, mas que a gente vai passar por todas, eu tenho certeza. Finalizamos mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. É isso aí, gente. Ui, foi bom. Foi bom. Obrigada a todos. Quem entrou agora, não conseguiu pegar o evangelho desde o início, gente, ou quem dormiu, né? Assiste agora inteirinho, tá? Se não puder assistir agora, assiste depois, amanhã, mas assiste. Como a gente fala, o importante é o ensinamento, tá bom? Que é o mais importante pra gente seguir nessa vida, né? Forte, mais do que a gente já tá. Certo? Gente, um beijo no coração de vocês. Amém. Fiquem com Deus. Gratidão por todos vocês. Isso. Boa, Cacá. Assiste sim, tá? Coloca a aguinha pra fluidificar, viu? Ótima semana. Gente, eu não consegui. Estão perguntando do quadro. Não consegui. Eu preciso dar um jeito de colocar aqui atrás. Né? Ganhei um quadro maravilhoso de Jesus talhado, lindo, tá aqui na sala. Me lembra no próximo evangelho eu coloco, tá bom? Gente, um beijo, fiquem com Deus, viu? Não se afastem de Deus, dos ensinamentos de Deus, da lei divina. Cada vez que você pensar em fazer alguma coisa errada, em pensar em alguma coisa errada que vai contra as leis de Deus, volta, tá? Você tem aqui ó, um anjo lindo do teu lado, tá? Te protegendo, te abraçando, querendo o seu sucesso, tá? Um beijo, até semana que vem. Bora!